Boa noite, sejam bem-vindos. Entrei 2 minutinhos antes para o computador carregar, as pessoas se conectarem e a gente chega junto no propósito do estudo. Para quem não me conhece, meu nome é Carla, eu sou trabalhadora do GEAL e hoje eu vou falar com vocês. Vou adiantando que o tema de hoje é um capítulo pequeno do Evangelho segundo o Espiritismo e foi dividido em 2 partes, que ele tem 2 tópicos. E eu vou fazer a primeira parte, semana que vem a Andréia vai dar continuidade. Então, se porventura eu não falar de algum tema, alguma coisa que vocês estejam esperando, apareçam aqui semana que vem que a Andréia vai completar esse estudo lindo. Eu quero convidar vocês para a gente fazer uma oração, abrindo o coração para Deus, para Jesus, imaginando saindo do nosso peito uma luz intensa para aumentar a nossa comunhão com Deus, para que o nosso sentimento se expanda. E mesmo que de forma virtual, nosso sentimento possa se encontrar. Então, no momento de silêncio, se vocês se sentirem mais à vontade, podem fechar seus olhos. Querido Pai Celestial, amoroso e misericordioso de todos os tempos, estamos juntos, presentes, no estudo do Evangelho do nosso irmão Jesus, nosso Messias. Que o Senhor nos auxilie com o entendimento, com a inspiração. Que o Senhor fortaleça o nosso coração contrito e que nos proporcione o consolo do Cristo. Que as palavras do nosso Mestre recaiam sobre nós como um bálsamo salutar, enxugando nossas lágrimas, fortalecendo o nosso coração, segurando nas nossas mãos, porque no final somos sempre vencedores. E para o momento que o nosso planeta passa, dedicamos nossas maiores e melhores intenções para fortalecê-lo, especialmente aqueles mais enfraquecidos. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então hoje nós vamos falar do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Eu vou falar do item 1 ao item 4, indissolubilidade do casamento. O nosso capítulo apresenta um trecho evangélico e eu vou ler para vocês. Os fariseus vieram também a ele para o tentar, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que quem devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa uma outra, comete um adultério. E que aquele que esposa que o outro devolveu, comete também um adultério. Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Hoje nós vamos falar não só da indissolubilidade do casamento, mas vamos também falar do casamento. A gente conhece que em muitos países existem várias leis civis
que regulam essas relações conjugais. Alguns países adotam até a poligamia, uma medida, uma atividade, vamos dizer assim, aceita antigamente por mais povos. Hoje já foi muito reduzida. Conforme a evolução moral, a educação moral dos povos, a poligamia vai ficando cada vez mais para trás. Mesmo porque Allan Kardec, conversando com os espíritos, no livro dos Espíritos, nos fala que, tendo em vista que no nosso planeta há número equivalentes de homens e mulheres, se houvesse poligamia, ia haver um desequilíbrio. Não ia haver relações equilibradas para todas as pessoas. E a lei de Deus, ela fala na monogamia, casamento com uma pessoa só. Poligamia, casamento com vários parceiros. Por que a monogamia seria correspondente à lei de Deus? Porque ela foca num cunho moral, através dos princípios de unidade, de cooperação mútua, de respeito, de integração, de doação. A monogamia, ela fortalece os laços entre o casal e não fica baseada na sensualidade, que é a base da poligamia. Conforme os povos forem amadurecendo e evoluindo moralmente, a poligamia vai chegar um tempo que vai se extinguir. E mesmo a monogamia, nós podemos verificar que em vários países as leis são diferentes. Em alguns deles, só o casamento religioso basta. Em outros, só o civil. Em outros, os dois precisam. Em outros, nenhum faz questão, porque às vezes não faz essa regra do casamento. As situações são diversas e a gente não tem acesso a todos os cantos e todos os lugares para sabermos delas. Mas então, o que importa se elas são tão diversas? O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que essa lei civil é uma lei humana e ela é tão variável quanto nós. Então, ela também evolui com a nossa evolução. Por isso, as modificações de tantas leis, por isso, alterações sucessivas, por isso que a gente melhora cada entendimento através dessa evolução legislativa, que é muito provedora do progresso. E nós temos que esperar isso, que as nossas leis cresçam, assim como nós estamos crescendo. Mas existem as leis imutáveis, que são as leis de Deus. E a lei do amor é uma lei de Deus. É a lei principal para a qual nós estamos reencarnados. Precisamos da matéria para evoluirmos, mas também precisamos nos amar. É interessante que a gente aprenda a se amar, para então conseguir receber o nosso parceiro de coração aberto. Porque quando nós nos amamos, estamos também preenchendo essa lei de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. E aí nós não depositamos no outro todas as nossas expectativas da própria vida e nem as nossas frustrações. A psicologia fala em projeção das nossas sombras, então a gente pode encontrar uma pessoa esperando que essa pessoa seja o gênio da lâmpada mágica, que resolva todos os nossos problemas e que nos trate na palma da mão. Mas quando a gente entra num relacionamento com intenções egoísticas, pensando somente em nós, somente na solução dos nossos problemas, nós nos esquecemos que é uma relação a dois. Nós nos esquecemos dessa comunhão, dessa troca de experiências e criação de uma regra nova, somando os conhecimentos que trouxemos das nossas famílias, que tiveram criações diferentes e tiveram outras oportunidades em outros lugares. E assim realizamos uma nova história. E através dos nossos exemplos, os nossos filhos são como esponja. Eles vão levar para a sociedade tudo aquilo que eles aprenderam dentro do lar, que é a nossa primeira sociedade. Muito importante, se não a mais importante, que é onde a gente faz o alicerce
o alicerce dos princípios e dos valores morais. A gente abraça tudo aquilo que a gente aprende no convívio social, mas é em casa, é no lar, que nós dosamos a medida certa de tudo aquilo que nós aprendemos. E assim, nós aprendemos a trabalhar o respeito, nós aprendemos que a renúncia faz parte da vida, especialmente numa relação conjugal. Temos também que renunciar em favor do nosso cônjuge, do nosso parceiro, do nosso companheiro, companheira, para a gente fugir das intenções egoístas, das intenções que versam somente os nossos desejos, sem se preocupar com os desejos da outra pessoa. Muitas vezes a gente descarrega no outro as nossas tensões, mágoas, mazelas, mas a gente esquece que o outro também está carregado de tudo isso e muitas vezes silencia só para nos ouvir. E a gente, com um orgulho lá no topo, a vaidade, não dá o braço a torcer. E como sempre no Espiritismo eles trazem para nós os espíritos que falam do orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Por trás de toda e qualquer mazela vamos encontrar o rastro do orgulho e do egoísmo. E no relacionamento conjugal não é diferente. Quando nós reforçarmos tudo isso em nós, quando nós desrespeitarmos o nosso parceiro, teremos altos indícios e de eminência de uma separação. E o Espiritismo, ele vem nos abrir os olhos a respeito da separação, porque só separa aquilo que já não estava mais unido. E a única coisa que não se modifica são as leis de Deus. Então, tudo aquilo que está na relação humana, na relação material, ela se modifica. Não só as leis, mas também as relações do casal. O casamento é um contrato e que pode ser desfeito. Eu vi recentemente um vídeo do Divaldo Franco que fala que após uma separação, as segundas núpcias, elas são interessantes, porque a solidão, ela é muito difícil. Ela pode trazer para a gente novos hábitos que, na verdade, viram vícios e nos desviam do caminho da retidão. E muitas vezes, na nossa segunda união, nós temos a oportunidade de corrigir os nossos erros, de não errar novamente nas mesmas coisas que nos afastaram do primeiro casamento, nos concedendo novas oportunidades. Mas quando, ao contrário disso, nós fazemos da vida do nosso parceiro um inferno, nós complicamos até a nossa reencarnação. Porque se viemos com uma proposta para vivermos juntos e crescermos juntos, nós temos que dar o nosso melhor. E quando não damos, nós agravamos. E vamos para outro relacionamento e podemos repetir isso com outra pessoa. E aqueles sofrimentos aos quais demos causa recairão sobre nós. Teremos que responder sobre eles. E talvez nessa vida ou nas próximas, situações mais graves nos atrairão para que a gente se responsabilize por tudo aquilo que a gente realizou. Então, essa relação de casamento, baseada nas leis de Deus, é baseado no amor, que é o nosso objetivo principal da reencarnação. E a separação, ela não é mal vista pelo Espiritismo. O Espiritismo não é contra a separação. Ele é contra que as pessoas se reinventem e se melhorem moralmente. É esse o verdadeiro espírita, que luta contra suas más tendências e tenta trazer para si oportunidades de se melhorar, mesmo tendo a vida em tropeços. O espírita dedicado sempre enxerga o próximo degrau da escada evolutiva. Ele não quer pular para atingir o ápice de uma vez, apesar de que algumas vezes a gente pensa nisso, né? Mas quando a gente raciocina e traz a realidade para dentro de nós, nós sabemos da verdade que tem e da importância de subir degrau a degrau para assimilarmos todas as lições da nossa vida. Num dos textos aqui do nosso capítulo fala assim:
Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos e que eles fossem dois, em lugar de um, a amá-los e cuidá-los e fazê-los progredir. O que se une à força se separa por si mesmo. E com relação ao texto evangélico, não separeis o que Deus juntou, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei variável dos homens. Nós temos lições valiosas aqui para trazermos para a nossa vida. A família é a oficina de bênçãos, nosso estudo traz para nós hoje. E uma coisa muito importante, que todos nós sabemos, acredito que de várias religiões, se não de todas, a oração em família. Pessoal, vou falar para vocês do Evangelho no lar. Pratiquem o Evangelho nas suas casas. Façam um estudo de uma mensagem edificante. Escolham um dia, uma hora e façam isso com assiduidade. Se não der para repetir o mesmo dia, a mesma hora, mas que seja toda semana, pelo menos um dia. Quando a gente marca o horário, a espiritualidade amiga se programa para nos visitar. E quando a gente faz o Evangelho no lar, Jesus vem para o nosso lar. Assim como nossos anjos guardiões se sentem fortalecidos e espíritos amigos encontram sintonia para permanecerem conosco por mais tempo. A energia da casa que faz o Evangelho no lar, ela irradia para todos os lados, alcançando até a vizinhança. A família que faz o Evangelho no lar, o culto no lar, a oração em família, o nome que a pessoa quiser dar, fortalece os laços não só conjugais, mas de todos os integrantes da família. É uma família espiritualizada, que investe nessas relações com Deus, nas relações familiares e fortalece todos esses vínculos. Fazer o Evangelho no lar também é autoevangelização. É quando a gente, em oração, busca ajuda, agradece e também busca entendimento daquelas questões que nós não sabemos resolver. E assim edificamos nosso lar nas bases de Deus. Já ouviram que família que faz oração unida permanece unida? Porque assim todos nós mudamos nossa vibração. Todos nós vamos trazendo para dentro de nós a humildade, aceitando o outro do jeito que ele é, nos disponibilizando e lembrando sempre que nós temos condições de fazer o outro feliz. E se o outro pensar dessa mesma maneira, estaremos reforçando ainda mais o nosso laço. E reforçaremos as oportunidades que teremos de ficarmos juntos até o final das nossas vidas nessa reencarnação. Porque a gente vai ter muitas outras vidas. E temos também as famílias espirituais. Então, quando fortalecemos os laços aqui, aumentamos nossa família espiritual, aumentamos a nossa ligação com aqueles irmãos de humanidade. Hoje, nós enxergamos o nosso cônjuge como esposo, esposa, mas na verdade somos todos irmãos nessa família universal. E Deus e Jesus nos ensinaram para a gente se respeitar, para a gente se amar. E não só amar o próximo como a nós mesmos. Jesus percebeu que a gente tinha a condição de ir mais além. Então ele fez o upgrade nesse mandamento. Ele falou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É um objetivo, uma meta bem mais elevada. De passo em passo, de degrau em degrau, nós chegaremos lá. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. É um capítulo curtinho, uma parte curtinha, que eu gosto muito. Vocês estão convidados a ler. Aliás, a todos os evangelhos, é interessante que a gente também faça a leitura em casa, que amplia o nosso entendimento. Ah, mas eu já li uma vez, lê de novo. Toda vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa nova.
Então, para a gente encerrar, quero convidar vocês para a gente fazer uma oração do Pai Nosso e desejar, do fundo do meu coração, que a espiritualidade amiga permaneça nos seus lares, no meu lar, nos nossos lares, nos lares da família universal. Que Jesus se demore nos nossos lares e que abrace o nosso planeta com todo o seu afeto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja. Um bom restinho de semana para cada um de vocês e boa noite.